Olá, seja bem-vindo. Uma alimentação saudável é fundamental para a nossa rotina de vida e de trabalho. E com tantas opções, muitas pessoas ficam confusas com todas essas especificações e diferenças. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre os produtos Light Diet e a intolerância ao glúten e à lactose. Sobre o assunto, eu converso com a nutricionista Caristen Martins. Ela fala conosco de Jacarezinho. Tudo bem, Caristen? Oi, tudo bem com você? Eu estou bem, obrigado. O que são os produtos light? Os produtos light, né, eles são produtos industrializados, né, desenvolvidos pela indústria, com a finalidade de quê? Normalmente um produto light ele vai ter uma porcentagem menor de algum ingrediente. Então, normalmente, né, a maioria, né, dos produtos light, ele vai ter uma porcentagem menor de gordura, né, uma média de 25% a menos de gordura. Mas ele também pode ter uma porcentagem menor de sódio ou de açúcar. Mas a grande maioria dos produtos light, ele tem uma porcentagem menor de gordura, né? Ele é muito utilizado para o consumo de déficit calórico, né, quem está procurando consumir alimentos com déficit calórico menor. Então, como você falou, isso vale tanto para produtos doces como para produtos salgados. Sim, tanto para doce quanto para salgado, né? Tem várias marcas, vários produtos, né? Tanto doce quanto salgado, que vai estar no rótulo que vão ser light. Então, ele pode ser com uma quantidade menor de gordura. E os produtos diet? Já os produtos diet são produtos isentos de algum componente, né, ali do produto, né? Dos ingredientes. A grande maioria dos produtos diet são produtos com teor isento, né? Teor não, isento de açúcar. Então, por isso que são produtos muito consumidos e até indicados para pessoas com diabetes, porque ele não vai ter na sua composição o açúcar. Então, quem deve usar os produtos light e quem deve usar os produtos diet? Então, produtos light, eles devem ser recomendados para pessoas que procuram um aporte calórico menor, né? Uma pessoa que está em busca de uma perda de peso, por exemplo, né? Opta por estar consumindo alimentos mais light, né? Com teor de gordura menor. Já os produtos diet, eles vão ser utilizados para pessoas, por exemplo, com portadores de diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, porque são alimentos isentos, né, do açúcar. Mas eu, assim, como nutricionista, não recomendo muito consumo, porque a grande maioria acha que são consumos liberados, que a gente pode consumir à vontade. E muitas das vezes não é assim, né? Esses produtos, eles não devem ser consumidos à vontade, né? E totalmente liberados. Porque se é um produto que às vezes ele tem uma porcentagem menor de gordura, que no caso seria o light, ele pode ter uma concentração maior de sódio, ele pode ter uma concentração maior de corante, conservantes, por se basear em produtos industrializados. E isso serve o mesmo para o diet, então ele pode ser isento do açúcar, mas ele pode conter ali na sua composição um aumento, né, uma taxa maior de gordura, de sódio, corantes e conservantes. Por isso que o consumo desses alimentos tem que ser muito bem controlado. Qual a importância de consumir, então, os produtos in natura, sem adição de açúcar ou sal? O próprio nome já diz, né? In natura são produtos sem nada, né? Que vem da natureza, são produtos naturais, riquíssimos em vitaminas e minerais, né? Produtos que eu costumo dizer que são produtos que vêm da mãe terra, né? Uma banana, uma laranja, um pé de alface, são produtos naturais, produtos in naturas, né? Eles são extremamente benéficos para a saúde, para você ter uma qualidade de vida. São alimentos que voltados para a sua saúde mesmo, para uma qualidade de vida, para uma necessidade energética saudável, digamos assim, né? Um consumo mais saudável e nutritivo, né? São produtos extremamente nutritivos. De certa forma, os produtos naturais, então, eles até facilitam mais, por exemplo, quem está desejando emagrecer. Sim, também. E também para quem procura qualidade de vida, né? Para quem procura saúde. São produtos, né, que auxiliam no emagrecimento. Eu falo assim que nem que eles auxiliam no emagrecimento. Eles são saudáveis, eles são nutritivos, então eles contribuem para um emagrecimento. Mas o principal de tudo é que eles te traz saúde, te traz qualidade de vida, diminui chances, né, e risco de doenças, por exemplo. Né, hoje em dia está cada vez mais comum diabetes, uma hipertensão, cada vez mais jovens então tendo esses tipos de doença devido ao consumo exagerado de produtos industrializados. Então o
consumo dos alimentos in naturas também é voltado, na verdade, né, para isso, para sua qualidade de vida e que, consequentemente, vai contribuir para uma perda de peso. O que é a intolerância ao glúten? A intolerância ao glúten, na verdade, a gente tem que entender o que é o glúten. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, no centeio e na cevada. O que acontece? Normalmente, o nosso intestino, né, principalmente o intestino delgado, ele tem uma dificuldade de absorver, né, de metabolizar essa proteína, causando o quê? Causando essa inflamação no intestino, fazendo com que a pessoa se torne intolerante ao glúten. Porém, em casos mais severos, né, do glúten, por exemplo, as pessoas elas são pessoas doença celíaca, né, são doentes celíacos. Por quê? São pessoas que não devem consumir de jeito nenhum o glúten, né, por essa sensibilidade ser até um pouco mais forte, um pouco mais, entre aspas, assim, pesada, né? Então, o glúten, ele é essa proteína que o organismo, né, principalmente o intestino delgado, não consegue absorver essa proteína. Como é feito o diagnóstico da intolerância ao glúten? Pode ser diagnosticado por exames, né? O doente celíaco, quando faz o exame, ele já dá uma taxa bem alta, né, do glúten ali, mas existem casos que essa doença ela pode ser massacrada ali, quando você não faz o exame e não é diagnosticado ali no exame, só que a pessoa apresenta sintomas. Então, assim, um dos sintomas mais comuns são a distensão abdominal, né? Então, um aumento, a pessoa se sente mais inchada. Então, a flatulência, aumento de gases, episódios frequentes de diarreia após consumir o alimento que contém o glúten. Então, após consumir um pão, por exemplo, aumenta a diarreia. Em casos mais severos, que no caso seria um doente celíaco, a pessoa apresenta mancha na pele, enxaqueca constante, irritabilidade, né? Ela pode vir ter refluxo e muitas das vezes, em casos mais severos do glúten, a pessoa só de passar o pão na região abdominal já fica até vermelho. Então esses casos são um pouquinho mais severos, né? Do que uma simples sensibilidade ao glúten, uma simples intolerância ali ao glúten. E existe algum tratamento específico para isso ou a pessoa simplesmente tem que evitar o consumo desses produtos? Normalmente do glúten ela evita o consumo, né? É evitado o consumo dos alimentos com glúten. Até que hoje já existem vários alimentos, né, industrializados que é sem glúten, isento do glúten. Então a gente evita, a gente retira da rotina alimentar os alimentos. E o que é a intolerância à lactose? Já a intolerância à lactose, o que acontece? A gente produz a enzima lactase, né? Lá no intestino é produzida essa enzima. No caso do intolerante, por algum motivo, o intestino parou de produzir essa enzima. E a lactose é o quê? A lactose é o açúcar, né? A lactose é o açúcar ali do leite, vamos por assim. Então, o que acontece? Como o organismo ele não produz essa enzima, quando a pessoa consome a lactose, o produto com a lactose, ela vai ter também algumas reações, ela vai ter uma inflamação ali no intestino delgado, né? E essa inflamação vai desencadear sintomas. Então, é uma inflamação que acontece ali pelo consumo da lactose. Isso significa que a pessoa não pode ingerir nenhum derivado do leite, por exemplo? Ela até pode, desde que ela faz o uso antes da enzima. Você pode utilizar a enzima lactase, você consome a enzima e logo em seguida você pode estar consumindo os alimentos, né, de leites e derivados do leite. Como também você pode optar, né, por não consumir, optar por consumir alimentos zero lactose. Como fazer a substituição desses produtos por outros, né? E quais seriam esses outros produtos, sem perder os nutrientes necessários para o organismo? No caso do glúten e da lactose, você vai estar só isentando a lactose e o glúten, né? A lactose, que é o carboidrato do alimento, e o glúten, que é a proteína ali daquele alimento. Então, você só vai estar isentando eles. Os demais nutrientes que vai ter naquele alimento, você vai estar consumindo e absorvendo normalmente. Então, assim, ou você substitui, né, o alimento, ou você procura substituir o caso assim, um leite, por exemplo, você pode optar até por consumir um leite vegetal, que é um leite de amêndoa, um leite de castanha, ou optar por um leite zero lactose, ou se for consumir o leite normal, você ingere a enzima antes de consumir o leite normal. O glúten você substitui por alimentos sem glúten, né? Por exemplo, eu vou consumir
o pão. Então, na hora que eu for consumir o pão, eu posso optar por um pão sem glúten. Ou isentar mesmo, né? Retirar da sua alimentação. A pessoa que tiver algum problema precisa primeiro procurar um médico e depois a nutricionista? Qual que é o caminho? O ideal seria procurar o médico, porque ele vai encaminhar, né, para a nutricionista, para ela ajustar a sua alimentação, né? Ou muitas das vezes a pessoa já vem no consultório com as queixas, né? Olha, eu consumo o leite e sinto dores de barriga, eu sinto diarreia, eu sinto muita flatulência, né? Eu percebo aumento de gases, eu percebo inchaço. Então a gente já vai associando ali os sintomas à doença. E a mesma coisa do glúten, a gente já vai investigando. A nutricionista também pode, né, solicitar os exames para investigar mais a fundo. E muitas das vezes ela já entra ali com uma dieta, uma alimentação isenta de ambos, né? Tanto de um glúten ou tanto de uma lactose. Ela entra com uma dieta isenta disso para amenizar os sintomas. Quais as dicas você daria para uma alimentação saudável, considerando especificamente isso que a gente conversou aqui? Intolerância ao glúten, à lactose, produtos light diet. Uma alimentação saudável, ela sempre vai ser uma alimentação mais balanceada. Então ela vai ser uma alimentação rica em proteína, em alimentos fontes de gordura boa, em consumos dos carboidratos, né? Os carboidratos sim são muito importantes para o consumo, né? Uma alimentação rica em vegetais, em hortaliças, em frutas. Isso é uma alimentação saudável que eu acho que todos, né, deveriam, né, ter o direito de conseguir consumir, né, esses alimentos. Com base nesses tipos de alimentos, numa alimentação saudável e balanceada, você consegue ter qualidade de vida, você consegue buscar a perda de peso, o fator estético, se às vezes incomoda ou não. Com base numa alimentação saudável, você consegue focar nessa questão. Consumos de alimentos diet e light deve ser uns consumos de alimentos assim mais controlados, né? Não consumir tanto a livre demanda, por se passar por alimentos industrializados, às vezes não é tão saudável quanto a gente acha. Então tem que ser alimentos mais controlados. Mas assim, eu falo assim que na alimentação, na nutrição, nada é proibido, porém tudo é controlado, né? Você não está proibido de comer nada, mas assim, controlado não faz mal para ninguém. E no caso de um glúten ou de uma lactose, de uma intolerância, né, à lactose ou uma sensibilidade ao glúten, né, a gente tenta isentar, ou se for consumir, né, a gente utiliza a enzima, no caso da lactose. Do glúten a gente tenta evitar mesmo, porque infelizmente não tem o que consumir antes para poder estar consumindo aquilo, né? Então a gente isenta mesmo. Mas também existem substituições também que são saudáveis, né? Receitinhas, que o nutricionista adora passar receitinha para estar contribuindo e ajudando, para a pessoa não passar necessidade ou vontade de comer algo. Karisten, obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.